Muito bem, queridos amigos e amigas, muito obrigado a você que já está aí com a gente, obrigado a você que acabou de vir para o canal 27. Hoje um bate-papo especial para abrir o programa com o professor de economia e uma das vozes ainda mais fortes da oposição, mesmo estando sem mandato, o ex-deputado federal João Correia. E o nosso programa de hoje começa, eu estou falando começa, mas eu acho que a gente vai esticar essa conversa até o final do programa, porque nas vezes que eu me encontrei com este entrevistado, sempre renderam longas e ótimas conversas. E ultimamente ele está assim meio afastado da política, mas continua com um pé dentro da política, um pé na faculdade e outro pé na política. Ele já teve mandato de deputado estadual, de deputado federal, atualmente é apenas professor de economia da UFAC. Vou conversar com João Correia. Como vai? Sádio, querido conterrâneo. Tem ido da nossa terrinha querida, Cruzeiro do Sul, não? Olha, esse ano ainda não. Não foi ainda? Mas ano passado eu fui. Ficou mais fácil agora também. Dá para ir de carro, devagarzinho, tranquilo. Senti sua falta aí, um pouquinho antes do carnaval, no aniversário da nossa querida Inês, a sua prima. Pois é, Tava rapaz, todo mundo lá e achei que fosse encontrar lá. Mas eu não fui por um acidente. É? Eu queria dar um abraço nela, porque ela estava muito feliz. 60 anos da nossa 60 anos. Querida Inês. Muito bem. Inês, gente, é uma prima do João Correia, quase prima irmã, né? Porque vocês eram muito... Filha do João Caboquim. João Caboquim. De quem eu herdei o nome, João Correia Lima Sobrinho, em homenagem ao pai dela. O pai da Inês. Pois é. Olha só. Eu estou aqui com o João Correia, não sei, vou chamar só de João, ele é professor, ex-deputado federal, vou chamar só de João. Tem zilhões de motivos para a gente convidar o João Correia para a gente conversar. Primeiro, porque ele foi a surpresa da eleição de 2010, quando ele quase abocanha o segundo lugar na disputa para o Senado. Inclusive, chegou a vencer o senador Jorge Viana, né? Foi em alguns lugares. Em alguns lugares venceu o senador Jorge Viana. E foi uma grande surpresa. E aí, na eleição seguinte, na eleição de 2012, ele chegou a ser pré-candidato. E aí, numa jogada ainda não muito bem explicada do glorioso PMDB, foi de novo rifado e o PMDB acabou apresentando um outro nome, o nome do ex-deputado, também ex-deputado Fernando Melo, nosso, que também é conterrâneo, que também é cruzeirense. E aí, o João Correia nunca deixou de se posicionar de uma forma muito realista, eu admiro as posturas do João Correia, sobre o verdadeiro desempenho da oposição. A gente estava conversando em off aqui sobre alguns lances, alguns acontecimentos da campanha, e eu espero que ele repita aqui no ar, é impressionante a lucidez do João quando ele analisa os erros e os acertos também da oposição. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai tocar esse nosso bate-papo aqui. João, você costuma dizer que sente saudade do antigo MDA. O MDA, para quem não lembra, era um movimento que reunia a oposição, chamado Movimento Democrático Acreano, e você era um dos expoentes daquele movimento. Por que o MDA ainda serve de exemplo para você? Primeiro porque foi o único movimento que nos permitiu derrotar o governo, a Frente Popular, numa eleição mano a mano. Mas não é só por isso, pelo fato de nós termos obtido êxito. É também pelo fato de que todas as atitudes do MDA, todas as decisões do MDA, elas eram discutidas, elas eram submetidas às pessoas ou elas se originavam desses debates. Então, nós não tínhamos medo de discutir, nós passamos a ter uma certa prática no processo de discussão, e aí quando você junta várias cabeças, você erra menos. As oposições deixaram de fazer isso. Então, por exemplo, nós tínhamos no MDA a figura do senador Nabor Júnior, que é um homem de muito respeito, de muita credibilidade, e aí os outros partidos tinham o PFL com Alessio, com Osmir, o PP com o Narciso e com o Isnar, dentre outros, o PMDB comigo, enfim. Flaviano? Não, o Flaviano estava fora, estava em Nova York. Né? Depois, quando nós definimos que teríamos que Mas vocês trouxeram o Flaviano para liderar esse movimento como candidato. Aí nós trouxemos o Flaviano como candidato. Foi feita uma série de apelos para que ele pudesse aceitar sair candidato, que ele havia sido derrotado na eleição anterior de governador e tinha ficado com uma memória eleitoral muito, muito grande, muito importante. E aí nós nos juntamos em torno desse nome, em torno dessa bandeira, foi a bandeira da paz, havia muito aquela questão. E o MDA,
Olha aí, essas coisas têm que ser escritas. Foi sugerido por um outro conterrâneo. À época ele era de oposição. O então deputado César Messias. César Messias, que também era do MDA, né? O César Messias era do PP, tá certo? E foi ele que sugeriu o nome de MDA, por quê? Porque o MDB foi quem derrotou a ditadura no Brasil. E o MDA é que derrotaria... MDB era Movimento Democrático Brasileiro. E o MDA é quem derrotaria a ditadura no Acre. MDA, Movimento Democrático Acreano. Então foi o César que sugeriu. Depois o atual vice-governador, olha só, gente. Depois o César foi cooptado, enfim, tá certo, tornou-se vice-governador e tal. Bom, então o MDA tinha isso. O que eu sinto mais falta é que porque eu não consigo compreender, Said, numa agremiação de oposição ou de governo, sei lá o quê, que consiga tomar decisões da cabeça de alguém que se acha iluminado. E depois tentar vir impor à sociedade, porque, do meu ponto de vista, a democracia, ela necessita de transparência do que as pessoas pensam, porque o segredo é coisa de ditadura. Agora João, Tá essa certo? coisa da democracia, do direito a voz e voto numa agremiação, isso não significa que as coisas possam dar certo. Por exemplo, na Frente Popular, o que se tem de notícia hoje é de que uma ou duas pessoas é que tomam as decisões. E mesmo assim a Frente Popular continua saindo vitoriosa. Mas a Frente Popular tem um cofre que quase quebrou do governo do Estado, do governo federal, de todas as estruturas do governo municipal. Você está entendendo? Então, ela tem, digamos assim, argumentos muito sólidos. Por que você acha que o candidato não foi a Perpétua Almeida? Não foi apenas por medo, tá certo, da Frente Popular, do pessoal do PT, de que a Perpétua teria autonomia, que ela teria identidade própria. Não, é porque tem centenas de cargos importantes que contemplam o PCdoB. Então, esse pessoal foi o pessoal que praticamente defenestrou a deputada Perpétua Almeida. E ela não teve, digamos assim, a coragem de se insurgir contra isso. Então, o governo, a Frente Popular, tem um argumento que a oposição não terá. A oposição tem que vencer. Entendi. Então você quer dizer o seguinte, que o governo, a Frente Popular, podem se dar o luxo ou seja, de agirem da forma que agem. A oposição só pode vencer a verba do governo com o verbo, com a discussão, com o debate, com clarividência. E isso a oposição não fez. Pegou, era o armazém do Ferreira, lá em Brasília. As pessoas juntavam lá, tomavam aliás, é um lugar excepcional. Eu fico morrendo de inveja dos deputados que frequentam o armazém do Ferreira. O pessoal fica criticando, que diz que final de tarde... Não, é uma maravilha. O lugar, olha, é uma tábua de frios maravilhosa. Mas aí, lá eles tomam lá, e depois vem trazer para cá, para embutir goela abaixo das pessoas sem discutir nada, sem submeter nada. Quer dizer, na verdade, o PMDB ele foi ocupado, eu disse até que o Petecão era um encosto no PMDB. Porque, na verdade, foi o Petecão que tirou o Fernando Melo, que tinha sido um crítico da oposição na eleição anterior, e colocou como candidato, quer dizer, com a cumplicidade do PMDB, obviamente, da direção do PMDB. O PMDB, a última reunião que teve foi no dia 11/11/11. Não dá para esquecer essa data. 11 de novembro de 2011. Viemos ter uma nova reunião depois para definir o segundo turno. E agora nós vamos ter uma reunião por mês. Quer dizer, o PMDB também não discutiu absolutamente nada. Agora, João, quando você fala do seu partido, do PMDB, quando você faz essa autocrítica, você sempre acusa o senador Sérgio Petecão, que não é do PMDB, é do PSD, e a gente sabe da influência que ele realmente tem, mas você, por exemplo, critica muito o Petecão, mas evita de criticar o presidente do seu partido, o deputado Flaviano Melo. Isso é medo de trombar com o Flaviano? É o quê? Não, quando foi... O Petecão só fez o que fez. Só um pouquinho, vamos concluir meu raciocínio, João. O Petecão só fez o que fez e faz dentro do PMDB porque tem as bênçãos do Flaviano Melo. Mas você evita sempre a crítica ao Flaviano, ao deputado Flaviano. Não, você está enganado. Eu fiz uma coisa assim bastante expressiva e para mim com uma certa dor em relação ao Flaviano Melo, quando até a minha família foi colocada nessa questão. No debate, a minha família foi colocada. Eu sou divorciado, enfim. Houve referências numa nota infeliz, mal escrita, horrorosa. Mas foi o Flaviano que escreveu? Até a minha família. Não apenas o Flaviano. O Flaviano foi o primeiro a assinar. E eu pedi que ele respeitasse a minha família como eu respeito a dele. Mas vieram mais o senador Petecão, deputado Márcio Bittar,
deputado Luiz Calixto, deputado Gladson Camili, deputado Antônio Alúcia, a todos esses eu pedi um a um na TV Rio Branco que respeitasse a minha família, como eu respeito a família deles. Eu disse até o seguinte, até a máfia respeita famílias. Eu disse isso, se você achar que isso não é uma postura forte, definida. Só que, nessa aliança do Petecão com o PMDB, quem veio me agredir foi o Petecão. Foi o senador Petecão. E disse um monte de heresias. O senhor chegou a ser acusado, inclusive, de se vender para o governo. Foi, um monte de coisas desse tipo e tal e tal. E aí eu procurei, eu pedi direito de resposta, isso também foi abordado na entrevista. E fui fazer esse direito de resposta lá na TV do meu amigo Narciso, que me abriu o espaço. Né? E aí foi quando eu, então, outra coisa, fiz a reação a eles. Você sempre faz questão de destacar essa coisa do meu amigo Narciso. Você continua muito amigo do Narciso, mesmo o Narciso tendo mudado de lado, tendo largado o barco da oposição. O Narciso, para mim, faz muita falta na oposição. Muita falta. Porque o Narciso é um sujeito capaz de discutir, de debater, e de, se ele estiver equivocado, dele assumir que estava equivocado e aceitar a ideia que foi vencedor. Então, eu sinto falta do Narciso, porque além de ele ser um sujeito muito inteligente, é bom fazer um debate com ele, inclusive discordando dele. Então, o Narciso, ele significa você tentar entender, compreender esses processos. Então, eu acho que ele faz uma falta enorme. Eu não troco o Narciso por toda essa cambada que entrou depois. Em termos de inteligência. Que entrou depois na oposição. Sim. Porque a oposição é o seguinte, os interesses se colocam lá contra o governo e tal, e aí faz de conta, não sei o quê, e, tal, e vem para a oposição, né? E aí eu não vou citar nomes para não ser muito... Então essas pessoas não têm estágio probatório. Também não tem como citar nome, porque é um monte de gente, né? Ou seja, o que ainda é original na perspectiva da oposição, sabe? Eu sou original. Eu sou, e agora que já sou avô, aí é que eu serei mesmo. Pois é, esse era o próximo ponto que eu queria colocar em discussão aqui. O tempo está chegando no final do primeiro bloco. Já. Mas dá tempo, já. Você não poupa, João Corrêa, críticas à oposição, mas apesar disso, uma coisa que me chama a atenção e que eu respeito muito é que você não larga o barco da oposição. Quer dizer, você vê que está entrando água, você vê que o barco está afundando, você mostra o local onde está entrando água. Tentar tapar o buraco. Mas e você não larga o barco, você não pula do barco. Não, a minha vida toda eu fui oposição. Quando eu saí lá da nossa gloriosa cidade, quando eu vim do Seringal, estudei lá no Craveiro Costa e fiz o ginásio e terminei com 15 anos e fui para o Par de Carvalho em Belém, desde aquele tempo eu sou de oposição. Eu nunca fui poder. Quando o PMDB assumiu o governo, eu estive na campanha direta do senador Nabor, aliás, do deputado Nabor Júnior, ganhou as eleições. 82, né? 82. Estive na campanha do Flaviano Melo. 86. Tá certo? No entanto, as forças internas do PMDB, eu fui, para você ter uma noção, sabe, são elementos da história. Por exemplo, no governo do Flaviano, era um jovem, tinha acabado tinha alguma relação com a agricultura, tinha feito cursos no núcleo de estudos amazônicos, etc. Mas eu fui preterido pelo PMDB, pelo Flaviano Melo, em detrimento do pai do atual governador. Quem foi o secretário da Agricultura foi o Wilde Viana, correto? Certo. Foi o Wilde Viana que foi chamado para o PMDB e foi então colocado como secretário da Agricultura. E depois o Flaviano criou a FUNTAC, colocou lá o Gilberto Siqueira, o Jorge Viana, etc. Também são crias do Flaviano Melo. Quer dizer, então eu não tive a oportunidade de ser oposição, de ser situação. Por isso que para mim o poder ele tem um significado muito maior do que talvez para outras pessoas. Porque para mim o poder é uma forma que você tem de obter estruturas para você melhorar a condição de vida da maioria da população. Para mim o poder, eu ainda sou um sonhador, eu ainda sou um utopista. Eu acho que é possível que nós consigamos. Há um problema muito grave na nossa democracia, que é o seguinte, peguemos aqui o caso do Marcos Alexandre, Marcos Viana, né? Marcos Viana. Ele foi eleito por 50 pontos alguma coisa. Ele está dirigindo toda a população de Rio Branco. A oposição, Bocalon, teve 49 pontos alguma coisa. Certo. Então, o que ocorre? O poder precisa respeitar a oposição, porque existe um monte de gente que sonhou
com que a oposição ganhasse, que se empenhou, que fez tudo. Ou seja, a democracia necessita do respeito da situação pela oposição e não um mecanismo de destruição. E, mais ainda, a oposição, ela tem que ciscar para dentro. Você não pode tratar uma pessoa como eu como um cachorro. Tá certo? O senhor se sente tratado como um cachorro? Não, eu fui tratado, só não me sinto porque eu reagi do mesmo tamanho. Se eu não tivesse... Isso na época da nota, deputado? Da época da nota, todos os debates. Se eu não tivesse reagido, eu acho que eu teria morrido de infarto. Mas como eu reagi, ninguém deve nada a mim, porque eu não devo nada a ninguém. Vamos aproveitar essa deixa aqui do ex-deputado João Corrêa, vamos dar uma paradinha para o intervalo. E claro que eu vou continuar com ele aqui, a gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, bem rápido. Até já.